A cirurgia da endometriose não é retirar o endometrioma. A cirurgia da endometriose é retirar a endometriose profunda e esvaziar os endometriomas, muitas vezes sem retirá-los. Nós conversamos antecipadamente com a paciente, olha, os endometriomas irão continuar. Puxa, mas aí gera preocupação. Puxa, mas vai voltar, vai se espalhar, vai doer. Não, o endometrioma, ele é consequência da lesão profunda. Olá, sejam bem-vindos ao Imagem que Conecta. Hoje falaremos de endometriose em um nível mais profundo, não só pela doença, mas pelo planejamento cirúrgico, pela segurança do paciente e como a imagem influencia e ajuda no planejamento cirúrgico e também nas decisões. E para isso recebemos hoje o Dr. Alisson Zanata para falar profundamente sobre a endometriose. Muito obrigada por ter aceito o convite, por nos abrilhantar com tanto conhecimento. O Dr. Zanata é um cirurgião reconhecido, cirurgião de Brasília, especialista em endometriose. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço nele. Muito obrigado. E conte-nos um pouco quem é o Dr. Alisson Zanata no dia a dia, na ginecologia e como a endometriose o levou para esse caminho. Bom, eu sou ginecologista de formação, tem alguns colegas que tratam endometriose que não são ginecologistas, né? Então, eu digo do ponto de vista cirúrgico. Então, eu sou ginecologista de formação, estou aqui em Brasília há 15 anos, né? Sou natural de Londrina, no Paraná, onde eu fiz minha graduação em residência e, posteriormente, pós-graduação em São Paulo. Eu me dedico à endometriose praticamente desde que eu concluí a residência médica, muito aí por influência de professores, de colegas, e é onde eu me encontro, onde eu me dedico, e eu sou muito feliz, sou um privilegiado por poder trabalhar com pacientes com endometriose. E quando você percebeu, durante a sua formação, que a endometriose seria o seu caminho e o seu foco? Primeiro, pela frequência com que a doença ocorre, né? Então, nós estimamos aí que 10 a 15% de todas as mulheres, então já durante a nossa formação, nós, ginecologistas, invariavelmente nós vamos atender pacientes com endometriose. E a gente pode observar já desde cedo a questão do desconforto, da dor, do sofrimento, da infertilidade. São condições que atrapalham muito, podem mudar a vida da mulher, né, de uma maneira muito negativa. Se nós conseguirmos tratar a dor e a infertilidade, nós podemos estar mudando para melhor a vida dessa mulher. Então, isso me motivou, foi quando eu passei a me dedicar ao tratamento cirúrgico da endometriose. E no tratamento da cirurgia, né, no tratamento cirúrgico da endometriose, o que diferencia das outras cirurgias ginecológicas do ponto de vista decisório e de planejamento? A cirurgia de endometriose é uma cirurgia mais complexa quando se compara a outras cirurgias, inclusive em relação à própria cirurgia oncológica, por exemplo, por um motivo muito simples. Na endometriose nós temos uma distorção da anatomia da pelve, por vezes uma distorção importante. Então esse é o desafio da cirurgia, você restabelecer a anatomia, removendo as lesões com o menor nível de morbidade possível, tá? E apesar da endometriose ser uma condição que está presente no consultório dos ginecologistas, uma doença da mulher, hoje nós podemos dizer que a endometriose é uma doença pélvica, não é necessariamente uma doença ginecológica, porque ela pode afetar praticamente todos os órgãos e funções da pelve, não só trato genital, mas trato urinário, trato intestinal, trato neurológico, vascular. Então, o que diferencia a endometriose das outras condições é isso, é a sua condição de ser uma doença pélvica, não exclusivamente de órgãos ginecológicos. E em relação às cirurgias ginecológicas, né, a esterectomia é uma cirurgia comum, e muitas pacientes têm dúvida e têm essa pergunta: se eu tirar o útero, eu resolvo a minha endometriose? Não necessariamente, mas esse é um conceito muito vigente. Por que existe esse conceito? Porque a teoria mais aceita para explicar a origem da endometriose é a teoria da menstruação retrógrada. Então, segundo essa teoria, aquele sangue que reflui
pela trompa da mulher, que é um evento natural, quase todas as mulheres têm esse refluxo do sangue menstrual também para dentro da cavidade. Esse sangue originaria os focos de endometriose que nós encontramos na pelve. Vários fatores nos levam a pensar nessa teoria, o fato da lesão de endometriose ter célula de endométrio, de haver dor no período menstrual, da dor poder melhorar quando eu suspendo a menstruação, seja com um remédio, seja durante uma gravidez, menopausa. Então tudo isso nos leva a acreditar que o útero é a causa da endometriose e que essas células refluídas causariam endometriose. E por isso, muitas vezes, infelizmente, se recomenda a histerectomia como tratamento da endometriose. Não é bem assim, a gente nunca comprovou que esse sangue menstrual de fato causaria uma lesão de endometriose. Tá? O fato é que existe endometriose em mulheres que nasceram sem útero, por exemplo, mulheres que têm agenesia uterina e podem ter endometriose. Então, não necessariamente a retirada do útero será um tratamento efetivo para endometriose. O tratamento efetivo para endometriose é a remoção cirúrgica da lesão de endometriose e com preservação uterina se desejado. A gente chegou até a conversar da origem celômica, Exato. né? Como se fosse um antídoto, né? Você chegou a conversar num outro encontro, das pesquisas, né, das medicações e também dos testes diagnósticos moleculares. Correto. Da endometriose. Como você vê isso no seu consultório e na sua experiência? Busca-se métodos pouco invasivos para diagnóstico, como, por exemplo, testes moleculares, e vez ou outra nós nos deparamos aí com novos trabalhos, sugerindo aí boas opções para o teste, que na prática não se mostram tão específicos, né? Eles podem até ser sensíveis. Por exemplo, um teste bastante conhecido é o marcador CA125, né? Então ele pode estar aumentado em mulheres com endometriose, mas a sensibilidade, a especificidade dele é muito baixa. Então o diagnóstico ele passa pela anamnese, uma boa anamnese, onde nós vamos identificar os sintomas daquela mulher e vamos associar a endometriose, se é possível como causa, a um exame físico minucioso, um toque vaginal. Nós conseguimos diagnosticar talvez 70%, 60%, 70% dos casos só pelo toque vaginal e pela história, e complementando com um bom exame de imagem, que nós temos aí 2 exames principais, a ultrassonografia e a ressonância. Então o diagnóstico ele se firma nesse tripé, se firma na história clínica, num bom exame físico e num bom exame de imagem. Os testes moleculares ainda não conseguiram um papel ainda preponderante. Se tem uma coisa que a gente aprendeu é que a clínica é soberana, Exato. né? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade, durante a nossa formação. E eu falo com as pacientes, olha, exame normal não exclui doença. Exato. E o médico assistente, o médico que é o ginecologista ou o cirurgião ginecológico, ele não trata um pedaço de papel. Exato. Aquele exame, o nosso exame vai auxiliar, tanto é que chama mapeamento. É para ele não ter surpresa quando for operar e até por questões de logística, de pedir material para a cirurgia. Correto. Que se ele tem um exame mostrando que só tem endometriose atrás do útero e quando ele abre, né, e quando ele se depara com uma lesão às vezes intestinal. Correto. Não muito pequena, então a estratégia cirúrgica também completamente diferente. O exame tem esse grande papel, primeiro na confirmação, o afastamento da lesão, como você disse, não é o único fator a ser avaliado, mas tem um peso importante, e naquelas pacientes que têm indicação de cirurgia, que podem se beneficiar da cirurgia, o exame é fundamental para o planejamento da cirurgia e para o sucesso da cirurgia, né? Um bom exame, você aumenta muito as chances de sucesso que essa doença seja completamente removida e essa paciente esteja tratada em definitivo. Eu acho que a nossa felicidade, né, a nossa satisfação quando fazem um exame é receber uma mensagem ou receber uma ligação assim, olha, tudo que você disse que tinha no exame a gente achou. Sim. Acho que para mim, pelo menos, isso eu durmo tranquila, fico muito feliz quando tem essa notícia que bateram os achados radiológicos com da cirurgia. É fundamental. Muito o sucesso da cirurgia depende de um bom exame, como o seu. E outra coisa que eu falo com as pacientes também é que a gente não tem relação de lesão grande, a dor da paciente ser grande. Correto. Ou a lesão ser pequena e necessariamente ela não sentir quase nada. Correto. Porque as lesões
pequenas e superficiais, que a gente chama, né, daquelas lesões do peritônio, são extremamente dolorosas. E na prática, e os achados cirúrgicos, o que você tem? Exato, eu tenho também essa experiência, onde nem sempre nós correlacionamos a extensão e o tamanho das lesões com o nível de dor. Tá? E isso é uma coisa que talvez nós tenhamos uma falha de nós não valorizarmos ou nós subvalorizarmos o diagnóstico pela imagem. Então, por vezes, nós temos ali a descrição de uma lesão localizada, não muito extensa, e o colega às vezes se pergunta, a gente se pergunta, puxa, será que é a causa da dor? Ela pode sim, pode ser causa de dor intensa. E o oposto também, há pacientes com lesões importantes, extensas, grandes distorções anatômicas, e essa paciente não tem dor, ela fica bem, e isso é o que vai impactar a nossa decisão, mais do que necessariamente a extensão, é o seu nível de dor e ou infertilidade. E por que você acha que é uma doença com um diagnóstico tão tardio, que leva tantos anos, né, em média 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico, e por que ela é subdiagnosticada? Eu acho que começa, Meire, pela nossa cultura, que é uma cultura de nós não valorizarmos a queixa da dor menstrual, da dor pélvica na mulher. Isso é algo que vem de anos, centenas, milênios, não é uma coisa exclusiva nossa da contemporânea. Então, nós, num primeiro momento, nós subvalorizamos ou nós normalizamos uma dor que não deveria ser entendida como normal. E isso já vai atrasando o diagnóstico, isso já é o primeiro passo, né? Então a mulher tem uma dor, mas não, isso é normal, isso é da menstruação, isso é da jovem, isso possivelmente no futuro você irá melhorar, tá? E não é, nós não podemos normalizar uma dor que impacta a qualidade de vida dessa mulher, esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu entendo é a questão, aí fazendo meia-culpa como classe médica, de nós também não valorizarmos e de nós sermos falhos ainda no nosso exame clínico, no nosso exame físico. Tá? Então, boa parte das lesões elas são passíveis de serem diagnosticadas no toque vaginal, desde que é feito com cuidado, com atenção, nós conseguimos diagnosticar boa parte das lesões, mas nem sempre nós realizamos esse exame físico como deveria ser feito. O terceiro fator é o exame complementar, então nós falamos, nenhum exame ainda molecular, sanguíneo, alguma coisa ainda se provou extremamente sensível e específico, tá? Nós temos o diagnóstico excepcional com o exame de imagem, com um bom exame de imagem, e são poucos profissionais que estão aptos a fazer esse exame de imagem. Felizmente hoje nós temos evoluído nessa área de exame de imagem, então graças a pessoas como você, como outros colegas que se dedicam à imagem, esse é o grande avanço da endometriose nos últimos anos, é a imagem da endometriose, isso que está proporcionando o mais diagnóstico, e é isso que pode mudar, talvez nós passemos a fazer o diagnóstico mais precoce, não demoremos esses 7 a 10 anos. Então nós temos todos esses fatores que infelizmente contribuem para um diagnóstico mais tardio, e não é uma exclusividade nossa, de Brasília, do Brasil, é uma realidade mundial. E quando ele fala, né, do exame bem feito, a gente abre para o mapeamento de endometriose, que é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal para o mapeamento, mas a gente pode fazer a diferença das pacientes no transvaginal de rotina. Porque para a gente fazer diagnóstico, eu falo para as pacientes, porque elas deitam, a gente conversa, eu ainda acolho a história, apesar de às vezes estar escrito no pedido, né? Sim, enfim, sim. A gente vai conversar e eu vou saber desde a primeira menstruação, se aquela menina faltou à escola quando é um dado altamente menstruava. preditivo. Eu falei assim, olha, se você faltou à escola, se a sua mãe teve que te buscar na escola por cólica, você tem endometriose. Até que se prove o contrário. A gente só precisa saber onde está. Exatamente. Né? E se o meu exame estiver normal, não vai excluir a endometriose que você tem. Na jovem, nós podemos já fazer o diagnóstico baseado na história clínica. E no transvaginal de rotina, eu falo para eles, olha, no transvaginal de rotina, se a gente olhar ligamento uterossacro, região retrocervical, a gente está mapeando 70% a 80% das endometrioses. Aí, como você falou dos ginecologistas, do exame físico e da história, aí eu puxo para a minha classe. Porque se a gente fizer o ultrassom de rotina na transvaginal, naquela paciente que vem transimama, o combo, transmama, tireoide e abdômen. Sim. Se a gente olhar e perguntar para ela se ela tem cólica e olhar a região retrocervical, a gente está mudando
a progressão, o percurso da doença, né? Sem dúvida. E não Sem deixar dúvida. essa paciente voltar com 35 anos com dificuldade para engravidar. Sem dúvida. É ali onde Então, podemos a fazer a nossa diferença. classe, onde a gente pode fazer diferença? No transvaginal de rotina. Não quer fazer mapeamento, não quer ficar lá mais tempo, né, fazendo o exame, que leva mais tempo, em torno Sim. de 40 minutos a 1 hora. Sim. Faça a diferença no transvaginal de rotina. Sim. Vai mudar a vida da paciente. Concordo plenamente com você. E outra também que a gente hoje, a gente ouve todo dia, né, essa história, que a paciente tinha cólica e a mãe dela falou assim, minha filha, eu achei que fosse normal. Porque a mãe dela disse isso para ela, a avó disse, e foi passando de geração para geração. Então, eu acho que a nossa função, além de levar, né, informação, que isso que a gente está fazendo, as pacientes vão ouvir, Sim. além dos outros colegas, eu acho que a gente está fazendo diferença. Sim. E a gente Sim. eu acredito que nós estejamos no caminho certo pela informação, para não chegar para você, às vezes com a reserva ovariana muito baixa. Que é irreversível, uma vez que tem havido um dano ovariano. E além, que o nosso corpo é um reloginho, né? Dos homens é diferente, eu falo que o nosso corpo ele tem um time, tem um reloginho, e esse reloginho vai chegar. Sim. E a gente pode fazer diferença também naquela paciente com 29, que está estudando, está fazendo doutorado e que não pretende ter filhos nos próximos anos, uma outra opção é reserva. Sem dúvida. Né? A gente pode mudar o Nós percurso da podemos doença. orientá-las, olha, temos aqui um fator que pode ameaçar sua reserva para o futuro, e isso vai ajudá-la na tomada de decisões, seja com técnicas para preservação da reserva, seja eventualmente até uma abordagem. E sim, nós temos que diagnosticar e poder conversar com essas pacientes o mais jovem possível, essas pacientes que vierem a ter endometriose. E a paciente da endometriose, eu falo que ela precisa de um dono. E não é nenhum dono qualquer, é um especialista em endometriose. Está aqui o Dr. Zanata para nos auxiliar, tanto cirurgicamente quanto clinicamente. Sim. Porque um bom cirurgião também, além dele saber operar, ele ser tecnicamente bom, ele tem que saber quando indicar a cirurgia. Exatamente. Talvez a decisão mais difícil é quando não operar, né? Essa é a decisão. E, como você disse, nem toda paciente irá precisar de cirurgia. Longe disso, tá? Nós temos outras opções de tratamento, seja da dor, seja da infertilidade, e cabe a nós oferecermos a essas pacientes todas as opções para que se chegue numa decisão conjunta. E da parte técnica da cirurgia, quais são os sinais, né, que te chamam a atenção para a mudança de planejamento? Das localizações, a região retrocervical, se tem lesão intestinal, o que faz diferença no dia a dia, na tomada de decisão e de técnica? Um dos fatores é esse, a presença ou não de infiltração intestinal, né, para que nós possamos programar técnica, materiais específicos, e isso vai impactar bastante. Em relação aos ureteres, nós queremos saber se porventura há algum sinal de compressão maior, de dilatação ureteral, que por vezes nós podemos já planejar antecipadamente uma cirurgia mais extensa no ureter, eventual reimplante, e isso também impacta. A altura da lesão intestinal, isso é fundamental para nós sabermos o tipo de anastomose, podemos conversar com a paciente melhor sobre eventuais complicações. Infiltração vaginal, isso nos ajuda a questão de... a infiltração vaginal nós podemos pegar no toque vaginal. No toque vaginal nós pegamos ali claramente. E com a informação do exame, melhor ainda também, essa paciente às vezes pode precisar de uma ressecção de parte ali do fundo vaginal quando infiltrado, tá? Isso nós podemos também orientá-la em relação à recuperação, em relação aos sintomas. Infiltração vesical, bexiga, então eu posso orientar essa paciente antecipadamente, olha, você precisará de uma sonda vesical por um tempo mais prolongado, e isso ficará ótimo, isso não trará qualquer impacto negativo sobre a sua função vesical, pelo contrário, ela irá melhorar, porque você deixará de ter endometriose. Ovário, ou seja, estamos falando de toda a pelve, né? Ovários, esse é o principal. Os endometriomas, quantidade, tamanho, nós temos que ser o mais conservadores possíveis com os endometriomas. A cirurgia da endometriose não é retirar o endometrioma. A cirurgia da endometriose é retirar a endometriose profunda e esvaziar os endometriomas, muitas vezes sem retirá-los.
nós conversamos antecipadamente com a paciente, olha, os endometriomas irão continuar. Puxa, mas aí gera preocupação, puxa, mas vai voltar, vai se espalhar, vai doer. Não, o endometrioma, ele é consequência da lesão profunda. Então, sabendo a presença de endometrioma, nós podemos ter essa conversa com a paciente também em relação à sua reserva ovariana. E o endometrioma, né, para os colegas ultrassonografistas que sabem, que ele é um marcador de doença profunda, e ele pode ser mais facilmente visto, ele chama atenção num exame regular, às vezes mesmo a um colega que não esteja ali no seu dia a dia fazendo o exame para endometriose, mas assim, se virmos endometrioma, há lesão profunda, o endometrioma não vem isolado, há pelo menos alguma lesão profunda, e aí nós podemos mapear, direcionar para um colega, tá? Então, doutor, eu vim aqui porque eu preciso operar o meu cisto de endometriose. Não, você precisa ver primeiro se tem indicação cirúrgica ou não. Caso tenha indicação cirúrgica, é a endometriose profunda e não mexer nos ovários. Aí eu vou puxar a sardinha de novo para o meu Sim, lado, claro. Porque eu sou uma entusiasta do ultrassom. Tem os professores que são entusiastas do ultrassom e a gente pega a ressonância, às vezes, descrito endometrioma como lesão isolada. Não é. E no ultrassom já não foi nenhuma nem duas vezes que isso já aconteceu, que a gente vê lesão peritoneal, vê lesão retrocervical. Sim. E a gente consegue orientar as pacientes. Sim. Paciente com sintoma urinário e intestinal. Sim. Te chama alguma atenção para esses locais de lesão ou são sintomas inespecíficos? Não necessariamente eles nos dizem o local da lesão. Eu posso ter sintoma urinário e intestinal sem ter lesão no intestino ou na bexiga. Tá? Isso é devido à inervação da pelve, a lesão, invariavelmente ela vai estar próxima à inervação desses órgãos e ela pode gerar sintomas. Talvez o único sintoma mais específico, que é extremamente incomum, é a presença de sangramento urinário ou sangramento nas fezes durante o período menstrual. Então, isso nos diz mais a favor de eu ter uma lesão nesse órgão, e eu falo a favor de eu estar diante de uma lesão volumosa, porque tanto na bexiga como no intestino, a lesão ela tem uma progressão do exterior para o interior, então quando ela causa sangramento, ela já está na luz do órgão, no interior do órgão, seja bexiga, seja intestino, então eu não terei, por exemplo, uma lesão intestinal que causa sangramento pequena localizada. Eu obrigatoriamente terei uma lesão volumosa, 3, 4, 5 centímetros. Tá? E isso já me antecipa a possibilidade de uma técnica de ressecção A ou B, porque eu imagino que eu vou ter uma lesão. Mas específico é o sangramento, mas extremamente infrequente. Por outro lado, é bastante comum que essas pacientes tenham sintomas urinários e intestinais, mas não que necessariamente elas tenham lesões nesses órgãos. É mais pela irritação Exato, do nervo. Exatamente, processo inflamatório sobre a inervação. Eu falo com as pacientes que quando ela menstrua, é um jeito até mais fácil, que ela faz um caldo inflamatório na barriga dela. É uma fogueira que está queimando. Eu uso ela esse tem termo. liberação dessas substâncias inflamatórias que vão deixar essas estruturas hiperreativas e extremamente dolorosas. Sem dúvida. E o que um exame de imagem precisa ter e te entregar para ser bem feito? Bom, primeiro, ele deve me confirmar ou não se eu tenho endometriose. Não que eu dependa do exame, mas o fato de me dizer eu estou vendo endometriose já é uma grande informação, ou não estou vendo endometriose. Começamos daí, independente da localização. E naquela paciente que terá uma indicação cirúrgica, é extremamente importante a infiltração ou não da parede intestinal. Caso infiltre a parede intestinal, a extensão, tamanho, localização em relação à borda anal, para que seja planejamento e possa conversar com a paciente. Tá? Dilatação ureteral, que é incomum, mas quando tem, é extremamente importante que nós saibamos de antemão, para nós programarmos talvez uma cirurgia diferente. Paredes laterais, abdômen, apêndice, são locais mais difíceis de se ver, geralmente nessa região a gente vai conseguir diagnosticar lesões mais volumosas, mas se o colega tem uma experiência maior e ele perceber, muitas vezes a gente vê laudos bons colegas que, olha, na região iliocecal eu estou vendo alguma alteração, isso é importantíssimo, porque eu posso me preparar para uma eventual manipulação no intestino delgado, tá? Quando há sintomas de ombro, tórax, a presença de uma lesão diafragmática, que também é mais difícil de se identificar no ultrassom, tá?
mas se eu vejo ali algum ponto hemorrágico ali na parede, no diafragma, isso me ajuda. Enfim, de maneira geral, eu tenho ou não tenho, e quando eu tenho, essas informações são essenciais. Nós jamais iremos depender 100% da informação, nós jamais podemos justificar uma cirurgia incompleta porque não aparecia no exame. Isso não é justificativa, tá? Uma cirurgia ela deve ser completa e remover todos os focos. E a endometriose, justamente por ela ter uma origem embrionária, que é o mais provável, ela é uma doença previsível. A endometriose acontece sempre nos mesmos lugares, em formas diferentes, intensidade diferente, mas são os mesmos lugares. Como você disse, reto cervical, útero-sacro, 70%, 80%, vésica uterina. Quando é no intestino reto sigmoide, é a partir ali de 30 a 40 centímetros da borda anal, até 5, 6 centímetros da borda anal. Quando é no intestino delgado, é a porção final do intestino delgado, ela não vai dar no jejum, não vai dar no duodeno. Quando é apêndice, é no ápice do apêndice, no seco, é no início do seco. Então, ela tem ela é previsível. Então, nós, cirurgiões, independente do resultado do exame, mas se o exame já mostrar para mim, olha, eu sei que tem endometriose, que seja eu estou enxergando uma lesão reto cervical, perfeito, eu documento, eu vou discutir com a paciente se há indicação não pela extensão, mas pela dor e ou infertilidade, e uma vez estando em cirurgia, obrigatoriamente eu tenho que checar todos esses lugares que são passíveis de ter endometriose. E obrigatoriamente eu tenho que estar preparado para remover essas lesões caso eu as encontre. Aí a gente está diante de, acredito, 3 cenários. A gente tem o cirurgião que vai operar a parte ginecológica e também tem aptidão e tem experiência para tratar as lesões do intestino. Correto. A gente tem os pedidos, né? A gente está falando da parte de imagem, os pedidos que chegam daquele paciente que não tem tanta experiência com endometriose, faz a parte de ginecologia geral. Perfeito. E também tem aqueles que não operam. Correto. E que tratam clinicamente. Então, os colegas que tratam clinicamente, que às vezes não têm tanta vivência, ele pode falar que a lesão retrocervical é muito pequena, que não justifica a dor da paciente. Principalmente, e outra opção também é o exame não dá normal, e ele falar que não tem nada, mas a paciente tem endometriose. Então, a gente está aí prolongando o tempo de diagnóstico. Então, se o exame vier normal, eles não tratam. Exato. Se vier com lesão pequena, fala que a lesão é pequena e que não justifica. Não valoriza, não associa a intensidade da dor. Tem aqueles que têm a equipe, né? Igual você falou, não interessa se vai entrar sozinho e vai resolver, Não ou interessa. se vai entrar junto com o proctologista, o urologista e o ginecologista, Sim. desde que tenha resolvido desde que removam todas as lesões. As lesões. Então, para a gente dar imagem, a gente tem que pensar nisso. Quem que está pegando o nosso exame? Vocês acabam assumindo uma responsabilidade que não deveriam ser do colega da imagem, né? Que é a decisão clínica, a decisão da equipe. Isso, em teoria, caberia ao médico, diante aí da sua experiência, diante enfim. Mas acaba se transferindo uma grande dependência para o colega da imagem. Olha, aqui não está vendo e é culpa do colega da imagem, ou aqui viu. Então não deveria ser assim, deveria ser, a imagem deveria nos ajudar, mas não ser o principal na tomada de decisão clínica. Aí, na decisão, né, de operar a paciente, daquele mapeamento que não foi, que deixou a desejar, ele impacta no planejamento cirúrgico. Correto. E vamos falar da paciente, a tão temida bolsa de colostomia. Certo. Que eu acredito que na sua prática, as pacientes, quando têm lesão no intestino, mesmo que sejam muito pequenas, Sim. não é obrigação delas saberem isso, Não, até com porque certeza. o médico que vai orientar a extensão, como ele pretende fazer aquela cirurgia, quais são os riscos, quais as possíveis complicações, mas graças a Deus ela não é frequente, Correto. a bolsa de colostomia. Como você orienta as pacientes, usualmente? Eu digo assim, você jamais sai de uma cirurgia com uma bolsa de colostomia. A gente já começa acalmando essa paciente. Por quê? Porque a cirurgia de endometriose intestinal, ela é completamente diferente da cirurgia de câncer intestinal.
Então, é natural que nós associemos a manipulação intestinal à necessidade de colostomia, porque nós sabemos do câncer intestinal. Então, não é o caso da endometriose. A endometriose, ela é uma doença que dificilmente ela afeta o trato muito baixo. Nós estamos falando de pacientes jovens, saudáveis, diferente, às vezes, de um paciente que tem uma malignidade, que é mais frágil. Então, essa lesão ela será removida, independente da técnica do local, sem bolsa de colostomia. E ela vai passar por esse período de cicatrização inicial, em torno de 15 dias. E a depender da técnica cirúrgica, principalmente, a depender da localização da lesão, ela tem uma maior ou menor chance de haver uma deiscência, uma abertura dessa anastomose, que é a complicação mais temida, que é uma complicação grave e inerente ao procedimento. Obrigatoriamente, nós teremos um risco de uma deiscência, porque nós estamos manipulando o intestino. Esse risco, ele varia de 0,5% a 2%, 3%. Nos casos mais desafiadores, eu diria 3%. E na média geral, talvez 0,5% a 1%. E aí, quando isso acontece, sim, ela pode precisar de uma reoperação com bolsa de ileostomia. Tá, ou colostomia. Então, como que eu oriento seus pacientes? Você jamais sai de uma cirurgia com uma bolsa de colostomia, independente do tamanho da localização. As chances de acontecer uma complicação variam de 0,5% a 2% a 3%, e caso aconteça, aí sim vai precisar. É uma coisa grave, mas que felizmente é incomum. É incomum, não é para ser uma coisa corriqueira, uma bolsa de colostomia, só mesmo na complicação. Vamos falar de técnica. Sim. Né? Outra pergunta que as pacientes têm é a tal da retirada em bloco. Eu acredito Sim. que na prática isso está surgindo para você. E qual é a importância dessa retirada? No que consiste esse termo retirada em bloco? E tecnicamente o que influencia? A lesão, como eu falei, ela é previsível, ela tem os seus locais já habituados para acontecer. Então, quando nós falamos ali da região retrouterina, nós estamos falando de ambos os ligamentos uterossacros, da região retrocervical, dos ligamentos largos, às vezes laterais da vagina, paravaginal, às vezes pararetal. A lesão é contínua, ela é contínua. Ela, em graus variados, ela invariavelmente vai ser um bloco só de lesão. E por isso que se fala de você retirar essa lesão em bloco numa única peça. Isso não é o fator preponderante. O fator preponderante é o retirar toda a lesão. Se eu retirei em um único bloco, ou em 2, 3, 4, 5 fragmentos, isso não é o mais importante. O mais importante é que a lesão seja toda removida. Mas esse termo em bloco se refere a isso, a você retirar a lesão em um único fragmento. E quando a gente descreve, né, essa profundidade, extensão, se tem infiltração, isso muda o planejamento cirúrgico? Muda. Principalmente hoje, né, colegas como você que tem uma experiência já conseguem nos dizer a relação dessa lesão com a inervação pélvica visceral, né, proximidade ali com nervos específicos, plexo hipogástrico. Então isso pode ajudar sim o colega a planejar a cirurgia, a saber que ele precisaria mexer em um lugar específico e a conversar com a paciente. Então você mencionou, né, nós temos colegas com graus variados e longe de dizer que todos os colegas têm que saber tudo, porque é uma área muito específica. Mas eventualmente aquele colega que ele não tem uma vivência diária na endometriose, diante de um exame que mostre uma lesão talvez mais extensa do que ele esperaria, ele consegue direcionar essa paciente, ele consegue montar uma equipe, ele consegue, então isso influencia muito no sucesso, a extensão, a determinação da extensão da lesão. Aí você adivinhou a próxima pergunta, o que você considera sucesso na cirurgia de endometriose? Quando nós retiramos todas as lesões, a paciente deixa de ter dor, ou a paciente que não estava engravidando, que consegue engravidar. Esses são os objetivos da cirurgia do tratamento da endometriose e da cirurgia também. E o que você considera como, entre aspas, erro de pacientes, né, ou até das cirurgias mal sucedidas? Olha, eu entendo assim que todo colega que está operando uma paciente, seja endometriose, seja qualquer outra doença, ele busca sempre fazer o seu melhor, no melhor da sua experiência, no melhor da sua vivência.
Eu julgo assim, uma fase que nós podemos melhorar a questão do planejamento diante de, antecipadamente, eu saber de uma doença que tem uma apresentação X, eu não me preparar para aquela cirurgia, tá? Ou eu não fazer uma propedêutica completa, adequada. Então, falando, por exemplo, da questão dos endometriomas, puxa, eu tenho que saber que não é só o endometrioma, eu tenho que saber que... Então, ainda que eu receba um laudo citando apenas o endometrioma ovariano, eu tenho que saber que não é só aquilo. Então, uma propedêutica incompleta, ou diante de uma propedêutica satisfatória, eu não criar as condições para aquela cirurgia, isso a gente precisa melhorar. E o que é criar as condições para a cirurgia? Não é só a questão da localização, do exame, é o hospital adequado, o material adequado, a equipe adequada. A depender da extensão da cirurgia de endometriose, ela não é uma cirurgia para ser feita em determinado hospital A ou B, não é para serem feitas 3, 4 cirurgias de endometriose ao dia, não é para ser feita pelo colega que às vezes ele tem ali um caso mais complexo e ele tem um consultório cheio ali daqui 2 horas e onde ele vai mudar a sua técnica, vai mudar o seu porque ele não se programou. Então, todos esses fatores, eles vão, infelizmente, contribuir para um resultado negativo da cirurgia. E vamos falar um pouquinho do tratamento multidisciplinar, da importância das pacientes na atividade física, na dieta e a importância da fisioterapia pélvica. Como é que você orienta as pacientes? Eu vejo como medidas extremamente válidas para controle dos sintomas, tá? E que pode trazer benefícios para essas pacientes, e a ponto delas não precisarem mais de uma cirurgia, porque o nosso objetivo não é tratar a lesão, é tratar a dor. Então, se essa paciente fica bem com medidas complementares, como a fisio, a nutrição, a acupuntura, nós consideramos sucesso. Nós consideramos sucesso no tratamento e nós sempre oferecemos essas opções. A depender do tipo de lesão e a depender da intensidade da dor que essa paciente tem, ela tem maior ou menor chance de responder aos tratamentos complementares como esses. Isso nós orientamos essas pacientes. Olha, você tem uma dor que não interfere tanto no seu dia a dia, que você está bem, você é dedicada, nós sabemos que não é tão fácil assim seguir ali um tratamento, então você tem boas chances de responder ao tratamento não cirúrgico, às vezes não hormonal, e vamos em frente, e nós reavaliamos em alguns meses e vemos o resultado. E na prática a gente vê, né, que as pacientes, aquelas que são elegíveis e que você orientou que pode ter mais sucesso ou não a fisioterapia pélvica, ela tem algumas pacientes que olha, eu quase não sinto dor depois. Eu falo para as pacientes assim, olha, você tem que saber fisioterapia pélvica. Depois dos 35 anos, é uma frase que eu uso, depois dos 35 anos, a única coisa que sobe é a gengiva. Tá. Então, fisioterapia, todo mundo tinha que fazer depois dos 35, mesmo aquelas que não têm a endometriose. Sim, assim, olha, se você tem endometriose, ou vai fazer antes, ou vai fazer depois, quando o cirurgião te liberar, mas tenha sempre essa consciência da importância e da dieta. Dieta, eu falo que dieta não é fácil, porque se todo mundo faria dieta. Pois não é fácil. E aí uma coisa que eu converso com as pacientes também é que, às vezes, elas se sentem culpadas, às vezes, puxa vida, eu estou com dor ainda, eu estou fazendo e não estou melhorando. Não é bem assim. A endometriose é uma doença que, para alguns casos, tem um potencial de uma dor enorme, extremamente intensa, e que, por vezes, por mais que faça corretamente todos os tratamentos, não será suficiente, né? Então, nós sempre pesamos prós e contras e alinhamos as expectativas. Olha, nós temos uma expectativa maior ou menor com esse tratamento de dar certo, e vai muito também do perfil da paciente, né? Pacientes mais proativos, doutor, olha, eu quero operar já como uma primeira opção, eu não faria outra coisa, essa paciente fica muito feliz. Outras pacientes, doutor, eu vou esgotar todos os tratamentos que tiver, eu jamais vou passar por uma cirurgia, e essa paciente pode fazer os outros tratamentos também. E nós estamos falando de mulheres, né? E mulher tem, eu falo que ela tem uns pratinhos. Ela tem um pratinho do companheiro, do marido, às vezes dos filhos, aquelas que já têm filhos, do trabalho. Sim.
muitas vezes está um caos, eu falo que eu não estou dando conta, eu não tenho endometriose, não estou dando conta da rotina. Você imagina uma paciente com endometriose e que tem dor constante, progressiva e intensa. Eu imagino que seja bem difícil, e essa é a rotina dos pacientes no nosso consultório. Os pacientes choram. Eu gosto quando o marido entra, que o marido vai ficar lá ouvindo e vai ter a consciência, porque uma coisa é elas falando para o marido, outra é a gente de fora, e como profissional de saúde, falando para ele, assim, olha, você vai cuidar dela. Teve um dia que eu peguei, você senta aqui. Aí minha irmã falou assim, nossa, mas você tem que pegar leve com ele. Eu falei assim, não, senta aqui. Eu falei assim, ó, é isso. Você tem consciência, envolve, né? Tem consciência do problema que ela tem, da dor que ela sente? Não tem, fico até meio assim, mas senão, o treino, como diz o mineiro, o treino não vai. Afeta não só a mulher, afeta toda a família, e todos têm que estar envolvidos. E começa de acreditarmos que aquela dor é real e que impacta. Parece uma coisa simples, mas não é, porque a nossa tendência, às vezes a própria paciente, ela não tem a consciência do tanto que aquilo está afetando a vida dela, né? Porque ela foi forçada a se adaptar, ela não teve opção, ela não teve um diagnóstico, ela não teve um acesso a um tratamento, então ela vai se adaptando ao longo da vida, ela vai se adaptando de maneiras sutis, né? É um compromisso que ela deixa de agendar, é um dia que ela fala, e isso vão passando, e nem ela muitas vezes tem consciência do tanto que a vida dela não está bem, porque ela já se adaptou, ela foi forçada a se adaptar. É o que está em voga agora, é o normal, é normalizar a dor. Exato. Né? Minha avó tinha, minha mãe tem, e quando casar para, com anticoncepcional para. Culturalmente, é cultural. Acho que eu comentei com você, eu sempre cito essa passagem, que o primeiro documento médico que existe data de 800 anos antes de Cristo, e já citava mulheres com períodos menstruais intensos e dolorosos, 800 anos antes de Cristo. Né? Então sempre houve, tá? Tem-se um paradigma, um estigma de que seja a doença da mulher moderna. Eu pessoalmente não acredito, é uma coisa que vem de longa data. A nossa vantagem hoje é que nós estamos conseguindo diagnosticar melhor, e nós estamos conseguindo entender que muitas dores não são normais, que nós temos uma explicação, né? E nesse sentido, novamente, o exame de imagem está tendo um papel fundamental aí na documentação, porque o exame, o laudo de um exame complementar, seja imagem, seja exame de sangue, ele tem um poder muito grande. Então, nós avaliamos uma paciente, nós vemos que a história é característica, nós vemos o exame físico, mas nós entendemos, nós estamos habituados a lidar com aquela doença. Às vezes outras pessoas, outros colegas não estão, então só irá acreditar se tiver ali escrito por extenso, ali, e como você falou, às vezes nem escrito vai associar a intensidade da dor, tá? Então começa aí nós acreditarmos. E o que você acha, o que você espera do futuro do tratamento da endometriose nos próximos anos? Eu espero, no primeiro momento, e isso nós já estamos vendo, uma melhora no diagnóstico. Nós, antes de falarmos de cirurgia, antes de falarmos de qualquer outro método, de fisioterapia, de nutrição, de métodos hormonais, antes de falarmos de qualquer coisa, nós precisamos falar do diagnóstico. Nós não tratamos algo que nós não vemos, é impossível. Então, a primeira coisa, nós temos que enxergar a endometriose. E tamanho é o desafio da endometriose que mesmo numa cirurgia ela pode passar despercebida. Tá? Então, se você não tem ali o hábito, você pode passar por cima dela e você não identifica. Então, o que nós queremos para o futuro? Um diagnóstico mais precoce. Eu não preciso de grandes exames de imagem, grande tecnologia, eu preciso escutar adolescente. Esse é o primeiro passo. Diante do diagnóstico, nós podemos direcionar essa mulher para o tratamento adequado. Eu tenho casos de menor complexidade, onde elas têm excelentes respostas com tratamentos clínicos conservadores, e nós temos casos importantes de alta complexidade que ela precisa ser direcionada para um serviço, para um colega que tenha ali essa experiência. Então, se nós já fizermos isso, nós diagnosticarmos precoce e nós direcionarmos essa paciente para o tratamento correto, já nós estamos avançando muito na endometriose.
Posteriormente, na questão de técnica cirúrgica, nós temos avanço, a imagem da cirurgia, a imagem laparoscópica, grande evolução, a robótica, mais recentemente, com a possibilidade da imagem tridimensional, acrescenta também. Não que eu precise de uma cirurgia robótica para tirar a endometriose, eu preciso remover a endometriose, qualquer que seja a experiência do cirurgião, mas, então, do ponto de vista de tecnologia, nós também estamos avançando. Mas eu acho que o maior avanço virá quando nós começarmos a questionar mais a menstruação retrógrada. Porque, a partir do momento que eu acredito que a menstruação retrógrada, as minhas decisões terapêuticas, elas serão baseadas nessa premissa, e as minhas decisões terapêuticas podem não ser efetivas. Fato é que essa teoria existe há mais de 100 anos, né? Sampson, 1915, já publicou a teoria da menstruação retrógrada, e o tratamento hoje da endometriose, quando necessário, ele é feito igual fazíamos há 100 anos atrás, a remoção cirúrgica. Nós não tivemos nenhuma droga que curou a endometriose, nós não tivemos nenhum teste molecular extremamente efetivo a ponto de eu triar essas pacientes para um caminho certo. Por que nós, com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não avançamos no sentido de desenvolver uma medicação ou de diagnosticar uma menstruação? Porque não é da menstruação. Então, enquanto eu acredito que é da menstruação, eu vou sugerir esterectomia, eu vou falar engravide que você vai curar, eu vou falar só menopausa que resolve, eu vou falar para essa paciente não tem cura, porque você vai menstruar de novo. Não é assim, não é assim. Aí a gente entra na paciente da menopausa, porque nós fazemos diagnóstico em paciente pós-menopausa. Sim. No transvaginal da rotina da paciente que vem para avaliar endométrio, da espessura do endométrio. Aí a gente fala assim, e agora? Essa mulher nunca teve diagnóstico de endometriose e ela vai, com 60 anos, milagrosamente, ter a endometriose. E não podemos esquecer que as pacientes que fazem reposição hormonal, que não sentem mais dor, elas começam a ter um pouco de dor por conta da reposição hormonal. Na prática é isso? Pode acontecer. A grande maioria das mulheres que entram em menopausa, ela deixa de ter dor, ou se ela nunca teve, não é naquele período que ela vai ter, mas a lesão está lá, você vê a lesão. Você vê a lesão, ela vai, com o passar dos anos, atrofiando. Semana passada nós operamos uma paciente de 65 anos por conta de um cisto ovariano suspeito, e nós vimos lá nitidamente as lesões antigas de endometriose que ela tinha, tá? E quando conversamos com ela, não, eu tinha cólicas, eu tinha dor, sempre foi uma vez, ou seja, ela causou um transtorno lá no passado. Na menopausa, até que se prove o contrário, ela não vai causar, ela não teria uma indicação de tratamento específico, seja conservador, seja cirúrgico, na menopausa. Dito isso, algumas mulheres que fazem reposição, não são muitas, felizmente, tá? Elas podem às vezes passar a ter alguns sintomas, mas a vantagem da reposição é que as dosagens, elas são baixas e muitas vezes não tem a potência suficiente para estimular a crescer uma lesão ou estimular uma lesão doer, uma lesão que não vinha doendo. Não deveria ser uma contraindicação à reposição. A mulher que tem endometriose, diagnóstico naquele momento ou prévio, e se ela tem uma indicação de reposição hormonal, na grande maioria das vezes nós podemos fazer essa reposição e acompanhar essa paciente a resposta. E vamos de mensagem. Qual é a mensagem que você deixa para aqueles colegas que ouvem no consultório a paciente com dor e que às vezes não são tão bem conduzidas? Não digo nem cirurgicamente, sim. Clinicamente. Todos nós que escolhemos a medicina, nós escolhemos a medicina para cuidar das pessoas, e se a gente fizer um raciocínio básico assim, puxa, por que essa pessoa saiu da casa dela, despendeu financeiramente, tempo, ela teria algum motivo para vir aqui e mentir, ou fazer algo que não sei, seja na ginecologia, seja em qualquer área. Então, nós estudarmos a queixa. E, lógico, são N fatores que impactam a queixa de uma pessoa. Nós não somos uma máquina, um robô, nós temos fatores múltiplos aí que impactam, mas nós valorizarmos a queixa. E aí, na endometriose, ela tem as suas particularidades. Ela é a mestre dos disfarces. Então, você faz o exame está normal, você toca, você não vê. Você é um cirurgião experiente, você vai para a laparoscopia, você não vê a lesão.
Então, aquele ditado, só confio no que meus olhos veem, né? E quando meus olhos veem, eu desconfio, né? Então, só acredito no que meus olhos veem, e quando meus olhos veem, eu não acredito. É mais ou menos isso. A endometriose é isso. Tá? Eu só acredito no que eu vejo, mas se eu ver, eu ainda desconfio. Tá? Porque ela tem essas particularidades. Então, nós estamos sempre nos questionando, puxa, será que isso aqui está certo? Será que faz sentido? Será que tem essa queixa, ela faz sentido? É uma queixa de endometriose? Não é uma queixa de endometriose, nós nos deparamos com muitas mulheres com outras causas de dor que não são endometriose, tá? Então, nós estarmos atentos a essas particularidades, a esses desafios que a endometriose tem. E eu acredito, eu cito, para estar sempre com eu tenho uma professora que ela fala assim, ó, esteja sempre com alguém que estude, de preferência que estude mais que você. Isso, nos apoiarmos no ombro de gigantes, né? Esse é o ditado, então buscarmos aí pessoas mais experientes e qualquer que seja o nosso grau de formação, nossa fase de vida, nós temos que estar próximo a pessoas que sabem mais do que nós. E nós comentamos hoje, né? Nós não somos donos Longe da disso, verdade. longe disso. Os pacientes têm o direito de uma opinião, 2 opiniões, ou até quantas forem Sim. necessárias. De exame, hoje mesmo a paciente fez o exame, já é uma paciente minha. Eu falei assim, olha, eu não sou a dona da verdade, você tem colegas super bons. E aí depois eu descobri que ela fez com uma colega super boa, a professora, aqui em Brasília. Eu falei assim, pronto, agora eu estou feliz, porque você temos mais de uma opinião, tem mais, e nós juntamos. São casos difíceis, são casos desafiadores, Sim. né, tanto na imagem quanto na parte da cirurgia ou da clínica, e nos ajudando, né, discutindo o caso, sabendo o feedback das pacientes que foram para a cirurgia, será que bateu, será que não bateu? Sim. Ah, não viu essa lesão, ou não viu uma lesão pequena, mas também não fez diferença no planejamento. Uma coisa é eu não ver uma lesão a 5 centímetros da borda anal, outra coisa é a 20 centímetros. Sim. O planejamento cirúrgico muda. Sim. Então a gente tem que, não é fazer exame por fazer, e nem operar por operar. Com certeza, exatamente isso. E a mensagem que a gente tem que deixar é para as mães das adolescentes. Sim, que fiquem atentos às suas filhas quando iniciar os ciclos menstruais. Né? Habitualmente, o ciclo menstrual da jovem, ele tende a ser irregular, ele comumente é irregular, e por vezes, primeiro ano, segundo ano, às vezes fluxos maiores. Até aí, ok, é esperado ali até que o ciclo esteja amadurecendo. Porém, aquela jovem que, ao invés de ir melhorando após os primeiros ciclos, ela segue piorando após os primeiros ciclos, né, um volume excessivo, dor excessiva, e que, como você disse, está afetando a qualidade, tive que vir embora da escola, deixei de fazer compromissos. Essa jovem, nós podemos já sentar com essa jovem, nós não vamos ter nenhum diagnóstico na imagem, nós não temos diagnóstico na cirurgia. Se nós operarmos uma jovem de 13, 14 anos, que tem todos os sintomas típicos de endometriose, nós não visualizaremos ainda as lesões. A lesão é retroperitoneal, ela é embrionária, ela vai manifestar ali ao longo da vida, mas não jovem. Tá? Mas nós já podemos conversar com essa jovem, olha, como o que é endometriose, qual a sua causa, e isso já dá uma segurança muito grande para aquela família, tanto para a mãe quanto para a jovem. E tem como tratar, nós temos várias opções, longe de dizer que é só cirurgia, tá? Então nós queremos começar o quanto antes. Então a mensagem para as mães e para a família como um todo, os pais, os responsáveis, os médicos, é que a gente fique atento nessa jovem que está tendo dificuldade com seus ciclos menstruais. A gente quer já poder conversar e acompanhar essa jovem já o mais precoce possível. Adorei. Eu que adorei, o prazer é meu. Muitíssimo obrigada por nos abrilhantar e nos dar tantas informações, trocar o seu dia a dia, das histórias das pacientes, o que é importante de informação que podemos levar, o que um exame pode trazer e influenciar no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, parabéns a você, ao seu trabalho, como profissional da imagem, como uma excelente comunicadora, e para mim é um prazer, eu estarei aqui quantas vezes você me permitir, será sempre um prazer. Muito bom. A nossa missão no mundo, trazer informação,
fazer diferente a cada dia, atender as pacientes. Eu sei que tem vários vieses no dia a dia, vários problemas, mas atender aquela paciente como se fosse da nossa família. Como você trataria, como você atenderia a sua irmã, a sua mãe? Então, levaremos informação. Até a próxima imagem.